palavra de Deus para mim e a tua vida nessa noite. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um cavalo que estava em Orfã, que pertencia a Joás, a Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e não nos deu na mão não nos deu nas mãos do medianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força, e ele livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos falar junto, igreja. Porventura não te enviei eu? Culto de missão. Culto de missão. O Senhor nos traz essa noite para falar um pouco sobre Gideão. Nós gostamos muito de cantar, né, irmã? 300 com buzinas, 300 com cântaro, 300 que obedece, valoroso, né? Porque os 300 foram realmente homens que largaram tudo para servir e vencer esses medianitas. Mas nós vamos voltar um pouco atrás dessa história e lembrar que realmente Deus fez tanta maravilha, pastor Juvenil. Tirou esse povo do Egito, fez caminhar em terra seca, passando o mar vermelho, tirou a água da rocha, né? Mandou maná do céu, nuvem de noite, né? Não, nuvem de dia para cobrir o sol, coluna de fogo de noite para poder aquecer no deserto. Nós vamos falar de um Deus que todo tempo cuidava do seu povo e todo tempo abençoava o seu povo. Mas se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver esse mesmo povo que Deus cuidou, que Deus tratou, que Deus alimentou, em determinado tempo abandonou do Senhor. Igreja, a força do mundo é muito grande, não subestime ela. A força do mundo, ela nos trai a qualquer momento se nós não vigiarmos. É verdade. E a gente vê este povo lá no passado caindo e levantando muitas vezes. A gente vai ver outrora levantando o rei, e o rei sendo do Senhor, que agradava ao Senhor, que fazia tudo conforme a vontade do Senhor. E ali ele convertia aquele povo, convertia aquela nação era abençoada, tudo que plantava dava. Estou me lembrando do Brasil, o Brasil é assim, né, gente? Tudo que se planta dá aqui, né? Mas de repente aquele rei morria, aquela geração morria, Cristiano ia chegando outra geração, e essa nova geração, como o pastor Leonardo, já ia se esquecendo, irmãos. Se esquecia de Deus. Lá vai esse povo com os velhos costumes, com velhos hábitos, que Deus fez de tudo para tirar deles. Quando o Cristiano leu a parte de Moisés, que Moisés tirou todos os pendentes das mulheres, de todo mundo, era brinca, era pulseira, era véu, muita coisa que usar. Mas ele tirou tudo isso que era para limpar o povo. E tudo o Senhor deu, todas as armas que precisavam ser lutar para o festival, Deus dava. E assim ia. Foi passando geração, né? Chegou um tempo que Israel começou a pedir reis. Começou a pedir rei. Antes eram os profetas, eram os sacerdotes, e Deus sobre aquele povo. Pensa assim, quem melhor para nos governar do que Deus? Tem governança melhor, pastor Gimenildo? Só tem governança melhor do que Deus para te governar? Não tem. Mas nós somos um povo rebelde, igreja. Nós somos. Que às vezes é necessário, porque nós mesmos não entendemos às vezes o que Deus quer de nós. O Senhor mostra na nossa frente tudo que nós precisamos, e muitas vezes nós queremos olhar para o lado e não ver nada e dizer:
mas aí não dá. Não dá, Senhor. Meu filho, hoje eu quero que você larga tudo. Larga tudo. E vem me servir. Mas não dá, Senhor. Como é que eu vou largar? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que comprar um carro. E é certo. Não é errado. Meu Deus. Mas se o Senhor falar para você, irmã Maiara, larga tudo para me servir, confia. Que Ele vai dar a casa, vai dar o carro, vai dar o sustento, vai dar o dinheiro. Ele vai dar tudo porque Ele é Senhor. Se Ele prometer, Ele é fiel para cumprir, igreja. E Ele prometia para esse povo, Ele cumpria, mas muitas vezes o povo se esquecia. Aleluia. E os anos se passaram, irmã Fernanda, até chegar em Juízes. A gente vai ver aquele povo daquela época adorando a muitos deuses que não era o nosso Deus. E o nosso Deus, igreja, entenda, Ele não é mau, Ele é maravilhoso. E Ele permite a prova. Ele permite a luta. Eu sempre digo para o meu esposo, falo, amor, passar prova, pastor Espírito, com Deus na direção dele, é uma coisa. É uma coisa. É que é maravilhoso. É gostoso, irmão, passar prova com Deus na direção dele, porque Ele chamou, porque Ele falou. E os inimigos se levantou, é maravilhoso. Mas passar prova com Deus, porque eu errei, porque eu peguei, porque eu fiz errado, irmão, é doloroso demais. Muitas vezes estão pregando por aí um Deus que eu não conheço. Um Deus de tanto amor que Ele não vai castigar ninguém. Mentira! A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus nos castiga. Essa é a palavra. Castigarei o povo. Castigarei o povo. Autor estava falando, eu castigarei o povo. E nesse tempo, Ele começou a castigar o povo. Deixou os medianitas entrar. Irmão, a palavra vai dizer que durante 6 anos esse povo plantava, irmão. E os medianitas, na hora que estava pronto para colher, os medianitas vinham e catavam tudo. Catavam tudo. Que tristeza, Cristiano, já pensou? Você vai plantar e de repente alguém vem e tira aquilo que você suou tanto, que você lutou tanto, que você batalhou tanto. E aí o que acontecia? E assim foi 6 anos. Mas como sempre, o Deus chamou de misericórdia. Ele tem sempre um remanescente. Aleluia. Por isso que Ele diz. Abraão disse para ele. Foi Abraão que disse para ele: Senhor, se nessa cidade tiver um justo, tu destruirá a cidade? Ele falou: não, por causa desse justo eu não vou destruir a cidade. Aleluia. Olha que coisa linda. Aí, irmão Ketman, sempre nesse povo Deus deixava um remanescente. Na época de Moisés foi Joquebede e seu esposo, sua mãe. Orou e Deus respondeu. E nesse tempo, a Bíblia vai dizer que Gideão malhava aquele trigo no lagar. Com certeza, eu conjecturo isso. Não está escrito na Bíblia, mas eu penso, pastor Juvenil, que ele falava assim: Senhor, tem misericórdia, eu estou aqui escondidinho, nesse lugar tão fechadinho, para ninguém me ver. Tenho que trabalhar para manter o sustento da minha família, porque está todo mundo passando fome. Senhor, tudo que nós vamos, o homem vem, rouba, leva tudo. Nós ficamos sem nada, nossos filhos estão passando necessidade, passando fome. Eu conjecturo ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha lá o remanescente. É o remanescente. Que o remanescente é assim. Ele não está preocupado com fulano, com Bertão, não está preocupado em orar. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Olha os medianitas. Eles estão chegando, eles estão roubando, eles estão tirando tudo de nós. E ao mesmo tempo eu vejo um homem, Alex, meu filho, com medo, apavorado. Eu tenho que aqui, irmã Fernanda, tirar este sustento. Sabe por quê? Porque nesse sustento eu tenho que levar para casa. Eu tenho meus filhos pequenininhos, mas os medianitas a descobrir, irmã Moma, vai roubar tudo, eu não vou ter comida para meus filhos hoje. Então eu vejo este homem com medo, morrendo de medo, aí no lagar. Mas
então, aquele trigo, maçã, né? Porque nós sabemos que muitas vezes, para nós ficar bom, Deus tem que amassar. Tem que amassar, meu irmão. Tem que amassar. Mas Deus está guardando, filho. Deus está guardando, viu? Deus está guardando. Engana quem pensa que não está guardando, porque Ele está guardando. Ele está guardando. Aleluia. Porque Deus é fiel. A palavra vai dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que este homem com medo ali, chega um anjo do Senhor e diz: e aí, varão valoroso? E aí, homem valente? Eu imaginei fazendo assim. Cadê esse homem valente? Que eu estou aqui escondido. Cadê essa mulher valente que está aqui escondida? Eu valente? É, você é valente. O Senhor manda dizer que Ele é contigo. É. Aí ele para, imagina ele parando. Mas Ele é comigo? Como Ele é comigo? Como Deus é comigo? Não é assim que muitas vezes você pergunta? Não é, irmã? Não é assim que vocês perguntam? Como o Senhor é comigo? Né, Edmond? Olha a prova, olha a luta. E o Senhor é comigo? Como que Deus vai dizer? O anjo vai dizer: não, Deus é contigo. Mas então olha, para como ele estava toda essa terra aqui, ó, tudo saqueado, tudo levado, tudo roubado. Eu estou aqui quietinho, malhando trigo aqui quietinho, para que ninguém venha mais me roubar, para que eu possa levar sustento para minha casa, para minha família. Aleluia. Ei, Deus está falando neste lugar. Ei, aleluia. Você está quietinha, você está orando, você está buscando e você está levando o alimento para casa. Você não faz nada, mas está levando o alimento para sua casa. E hoje vai dizer: vai nessa sua força. Vai nessa sua força. Porque Deus é contigo. Irmão, é forte. Essa palavra, irmão, é forte. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Quantas vezes na Bíblia digo: Deus, Ele é contigo. E no momento da tua luta, da tua dificuldade, você, declina. Mas Ele está dizendo que Ele é contigo. Ele está dizendo que você vai vencer. Ele está dizendo que você vai chegar. Que o tempo pode ser difícil, mas olha lá na frente, tem uma visão de para enxergar o que Deus já está fazendo na tua vida. Já foi dito aqui nessa noite. Creia, irmão, creia, irmã. Não abaixe a sua cabeça, erga a tua cabeça. Louve a glória, glorifique, exalte. Porque aquele que te formou, que te chamou, é fiel para cumprir a palavra da sua vida. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é Senhor, irmão. Segunda-feira, quando eu estava lá trabalhando, e o Senhor falando neste louvor, desde que a missionária Alessa me chamou para pregar, eu falei: Senhor do céu, que palavra. Deus não me deu uma palavra de imediato, Ele me deu louvor. E eu falei: Senhor, mas é para pregar, não é para louvar. Ele falou: ó, o mistério. Dentro do louvor você vai saber o que eu estou te dando. Ele falou: lembra, filha, lá atrás, eu trabalhei na igreja, é forte. Porque eu trabalhava, só lembra lá atrás, lá onde eu te chamei, pequenininho, sem força nenhuma. Eita! A palavra de Deus naquela época para a minha vida era mulher desamparada, desarraigada, atribulada. Era a palavra que Deus dava para mim naquele tempo, igreja, quando Ele me chamou. Foi tanta luta, tanta guerra, tanta prova, meu Deus, tanta destruição, tanta perca. Que tinha dia que eu levantava de manhã e eu falava: Deus, onde eu me enfiei? Eu resolvi me batizar de crente, pastor Rejuvenildo. Eu resolvi servir a Deus de verdade, diferente, porque eu era católica, praticando. Aí eu resolvi servir Deus de verdade. Mas quando eu fui servir Ele de verdade, pastor, agora é hora. Você me ama? É. Aí eu lembro dele dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque às vezes a gente fala, dele falar em certas coisas, mas para seus períodos eu falo: é as provas
largando um filho para trás, largando a tua neta, você tanto desejou a tua neta para trás, que você foi chorando, mas você não olhou para trás, porque eu não deixei você olhar para trás. E você chegou naquela cidadezinha, e você ganhou quase que toda aquela cidadezinha para o Senhor, e levou lá para minha casa, e ali você me adorava. Você lembra os pedidos que foram feitos de lá para cá? Todos os pedidos que tu me fizeste? Pai, eu tenho te dado. Você malhou trigo no lagar. Você se escondeu. Você teve medo. Você caiu. Você levantou. Mas nunca soltou minha mão, nem eu soltei a sua. Eu te acredito, igreja, que ele não tinha soltado a minha mão e eu comecei a chorar fazendo aquele trabalho ali na Paulinha. E eu falava, Deus, não fala assim, que eu choro. E choro mesmo, igreja, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Ele me arrancou. Ele me arrancou da mão do inferno. Ele me arrancou das entranhas do capeta, do Satanás. Mas para mim fazer pregadora da tua palavra. E não é homem neste mundo que vai me parar. Porque quem me chamou está aqui nessa noite, dizendo para mim e para você, da onde você saiu, da onde eu te tirei. Olha para trás, carrega a tua cama, porque só eu Deus movimentando na tua vida. Aleluia. Eu disse, Deus é muito forte. Ele disse, filha, muita gente não te entende não. Mas é porque o teu particular comigo é comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu mando e você faz. Ainda que vai te doer, você faz. Quantas vezes eu te fiz humilhar para as pessoas e você foi lá. Dando certo, você foi lá, porque disse, vai lá. Vai lá. Eu mandei você abraçar, você abraçou. Mesmo sabendo que estava certa, querendo o orgulho tomar conta de você, porque somos orgulhosos. E você ia lá e falando, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, né, Brenda? Mas tem uma pessoa na família que eu preciso fazer, que ninguém entende, mas eu preciso fazer, porque não é sobre eles, mas sobre mim. Não é sobre o teu irmão, pastor Juvenil, é sobre ti. É sobre você. Estou nem fulano, é sobre você. E aí eu falei, Senhor, ele disse assim, eu fiz com Gideão. Ele já não se achava mais capaz. Porque era tanta luta para ele, que ele não achava mais capaz. Mas eu precisava dessa luta para Gideão. Gideão precisava passar por essa situação. Para ele descobrir que não era o braço dele, que não era a força dele, não era o que ele era, mas o que eu tinha para ele. O que eu ia fazer com ele e através dele. Então não é sobre mim, sobre você, é sobre ele. É sobre ele. Este homem não se sentia capaz de nada. Aí nós vamos descorrer aqui mais um pouco. Aleluia. E nós vamos entender. Gideão falou, então tá bom. O que eu faço? Ele falou, vai lá, Gideão. Junta o povo. Junta o povo, pastor Juvenil, junta o povo. Vai juntando o povo. Tá pedindo o povo, vou mandar povo, viu? Vou mandar gente aqui, ó. Vou mandar mais gente aqui, ó. Te prepara. Alarga as estacas. Porque o Senhor é Deus para fazer neste lugar. E aí ele juntou o povo. 32 mil homens. Nossa, como homem. E os benjamitas lá. Armados até os dentes. É forte, igreja. Porque o povo de Deus vê essa guerra com câmara, com pipas, com buzina, com grito. Não tem nada a ver com arma. Olha só. Ele juntou o povo, 32 mil. E o Senhor falou, não, aí tem muita gente, para com isso, não. Aí tem muita gente. Tem gente aí que não tem nada comigo, não tem não. Meu Deus Então, do ó, céu. vamos contar esse povo lá, vamos contar. Diz aos covardes e medrosos Que que volta. voltem. Os covardes e medrosos, ó, vai voltando, vai sair. E Deus continua trabalhando, governando. Sai o povo, voltaram 22 mil, pastor, né? 22 mil voltaram, né? Os covardes e medrosos foram 22 mil que voltou. Já estava,
nós voltando com covardia, com medo, Cristian. Mas Deus conhece o seu povo. Ele sabe quem são os verdadeiros guerreiros. Ele sabe aquele que tem vontade de vencer. Mas não é vencer o irmão, não, viu? É vencer o mal, a potestade que está lá na região celestial. É capaz da minha e sua vida, aleluia. Ele vai te leva lá pro rio esse povo. Agora vamos ver quantos mais vão ficar. Leva lá pro rio. Aí ele leva lá pro rio. Chega lá no rio. Alguns soca a cara na água. Ó, sem vigilância nenhuma. Porque tem gente que não tem vigilância nenhuma. Pastor juvenil, eu tenho dó de você. Tem gente que não tem vigilância nenhuma. E tem outros que, ó, leva a água até na boca assim, olhando assim, ó. Aí Deus fala assim, ó, esses que levaram a mão na boca, que estão observando, que estão olhando, que estão procurando, esses irão com você. Mas os outros, pode mandar voltar. E a palavra vai dizer que no fim dessa história ficou apenas 300. Meu Deus. Aí nós vamos dizer, nossa, mas 300 homens ainda vai ganhar, certo? É menos medianita. Não, isso. A palavra vai dizer que Deus vai dizer, ó, eu quero apenas 300 para vocês não achar, porque nós achamos, Alessandro, né? Para vocês não acharem que é a tua mão, que foram vocês, então vai ficar apenas 300, porque essa guerra é minha, essa guerra eu vou ganhar com vocês, essa guerra eu vou fazer com vocês, é eu que vou dar os medianitas nas tuas mãos. Então, meu irmão, despreocupa, pode o diabo levantar, vamos te levantar na fúria que levantar, na hora certa Deus vai entregar na tua mão todo adversário. Você vai entender que ele é Deus na sua vida até hoje. Você nasceu para servir e guardar. É o verdadeiro Deus, aleluia. Não é sobre nós, igreja, é sobre ele. Ele está dizendo, desperta, minha igreja. Eu quero varões valorosos, eu quero varão valorosa, homens e mulheres que estão dispostos a me buscar, a entregar sua vida na minha mão, para que eu possa trabalhar e fazer. A palavra de Deus é verdadeira. Quando ele diz, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Lutaram tanto contra mim, Li. Você não conviveu um tempo na minha vida, mas lutaram tanto contra mim que tinha dia que eu não tinha força para levantar da cama, pastor Juvenil. Ninguém saiu quando eu saí, não. Para mim, orar na madrugada, a Alessandra escorregava da cama no chão, porque eu estava vindo de uma luta tão grande com a minha casa, sabe? Ainda vinha num fluxo de sangue, que eu tive 4 anos, uma hemorragia constante, igreja. Olha, 4 anos que na minha vida de prova, que eu já tive que comer coisas cruas, até que cru para poder me manter de pé, para poder trabalhar, pagar aluguel, cuidar das minhas contas, porque a gente não quer deixar o homem se sujar e ainda ajudar uns aos outros. E à noite para ministrar a palavra, era difícil de eu ministrava. E tinha dia de noite que eu acordava a orar às 3 horas da manhã, e Maiara, eu escorregava na cama no chão de tanta fraqueza. Fraqueza da carne, luta, batalha, travadas. Mas eu louvava a Deus, eu glorificava a Deus, porque quando eu levantava, irmã Fernanda, de manhã, saía para trabalhar, não sentia nada, pastor Juvenil, eu ia trabalhar, nem eu não entendia, trabalhava o dia todo, batalhava o dia todo, chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa, as irmãs ligavam, vamos lá na casa do fulano fazer uma visita, tá uma endemoniada lá, e você, eu sei que você vai te usar para repreender esse demônio, e por Deus, igreja que fala a verdade no ouvido, quando eu chegava, eu ordenava o diabo ir embora, não ficava não, sabe por quê? Oração, jejum, oração, não me importava, porque o importante para mim era que Deus era comigo, ele me guiava. Glória a Deus. Mas tem muita gente que vive de barriga cheia, com saúde, meu Deus, com dinheiro no bolso, com carro, e tem preguiça, pastor Cristiano, de servir. Tem preguiça de vir para a igreja. A igreja do Senhor, eu ia para a igreja todos os dias. Era difícil o dia que eu não ia. Meus filhos muitas vezes reclamavam que eu dava mais valor na igreja, eu estava mais com os irmãos do que com a igreja.
Deus me honrou, igreja. Muita luta com os filhos, muita luta, muita luta. Mas em todas as outras áreas Deus me honrava. Nada me faltava. Um dia eu falava, Senhor, eu quero ir pobre, eu quero ver meu filho, ver minha neta, ver minha nora. E o Senhor ia lá, preparava o dinheiro, vinha não sei da onde. Porque eu vou ganhar para não pagar aluguel, a luz e me manter na igreja. Eu vinha para Olinda visitar meu filho querido. Ouvia tanta coisa, via tanta coisa. Muitas vezes embora chorando, decepcionada, meio desgastada. Aí eu chegava no Pernambuco, o Senhor falava, olha, eu estou cuidando. Aleluia. Eu vou te falar, Pedro, ele falava, eu estou cuidando. Eu falava, Deus, mas eu não vou quitar. Não, minha filha, eu estou cuidando, calma, na hora certa, ó, no tempo certo. Vê lá na frente, você está vendo aqui agora, mas é lá na frente que eu quero que você olhe. Aí Deus me mostrava lá na frente. Eu falava, no teu tempo, né, Senhor? Aí minha pastor dizia assim, acha? Aquilo ali não vai virar nada não, você está doida? Olha como é que aquele menino é. Como que vai dar alguma coisa por esse menino? Eu falei, ele é filho de Deus e vai servir a Cristo, porque meu Deus disse que ele vai ser pastor da igreja e eu vou acreditar e vou continuar orando e vou continuar buscando e no tempo certo o Senhor vai resolver o problema, porque ele é mesmo que resolver o problema. Eu não dou conta não, gente. Eu não dou conta nem como mãe, nem como pessoa, nem como mulher, tem coisas que nós não damos conta, mas Deus dá conta. Ele faz. Se o dia te disser que não tem jeito, é mentira. Se disser que você não vai conseguir, é mentira. Se disser que Deus não vai fazer, é mentira. Mentira do diabo. Aleluia. Sabe que pastor eu casei? Lá em Pernambuco, montou a Alessandra, nossa missionária. E o Senhor falou, filha, eu vou te tirar daqui. Vou te levar para o Olímpia. Eu falei, quero não. Quero não. Eu falava, quero não. Não quero ir lá. Me leva para Catanduva, que eu vou lá pregar. Olha, eu quero, Deus. Me leva para Catanduva, Senhor, que eu vou lá pregar. Mas eu moro lá em Catanduva eu gosto. É forte, gente. Porque tem momentos da nossa vida que nós queremos fugir. Porque nós não queremos enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Porque quando ele para na tua frente, você fica até com medo, sim. Porque o bicho é tão feio, você fala assim, não será que eu vou dar conta? Eita, meu Jesus! Aí foi. Senhor Deus, Catanduva. Fiquei feliz. Pastor Israel, pastor Vanessa, eita glória. Homem e mulher de Deus, meu Deus. Igreja abençoada, começa, pastor Juvenil, começa. Maravilhosa. Uma delícia quer ministrar lá. Estou abençoada, que é os dois. Inclusive, dia 18 vai para lá. Aniversário dele, nós vamos para lá. E aí, o Senhor, um certo dia, falou assim: vou te levar para Olímpia. Eu falei: não, Senhor, eu estou indo lá pregar. O Senhor está me levando lá, estou ministrando. Está meu filho. Eu falei: como que eu ia pregar? Mas eu não queria vir. E o Senhor: não, eu vou te levar lá. Aí, todo lugar que eu ia, a pastora Fernanda era incrível. Eu chegava nos lugares para cantar, ou para adorar, ou para assistir o culto, já tinha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Oh, quem mandou largar a rede? Opção, gente. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Eu chorava, igreja. Eu chorava, eu falava: Senhor, mas eu já me sinto honrada. Eu estou feliz. O Senhor me deu um esposo, me deu a Ana. Eu vou lá visitar meus filhos. Vou lá conversar com o Alex. Eu amo conversar com esse meu filho, gente. Eu não tenho jeito, esse menino. E eu amo conversar com esse menino. Bem que também não, filho, mas precisa contar. Para o povo entender de onde nós foi, né? Só mais um pouquinho, pastor Juvenil, já vamos terminar. Eu estou malhando o trigo no lagar, vocês estão percebendo? Eu estou malhando o trigo. E o Senhor, porventura, me traz para a Olímpia. Resumindo a história, o Senhor foi trabalhando na minha vida, na vida dele, na vida dos irmãos, tem trabalhado. E aí, tudo aconteceu, e o Senhor falou: vou te levar para um outro lugar. Todo mundo sabe, Deus me levou para Baguaçu. Eu estou resumindo agora, igreja, para você ver que não é fácil nem para Gideão, nem para nós.
Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, na tua casa, na tua família, não tem quem vai parar. Amém. Homem não para. Inimigo não para. Nem o diabo para. Porque não tem coisa para parar, não, igreja. É verdade, pai. Aí fui. Aí tive que voltar. Vou pular nessa parte, só contar o final. E eu disse, Deus, por que você está me levando de volta? Aí o Senhor criou um monte de problema para mim que eu limpei. Eu falei, meu Deus, então para mim voltar de novo. Então tá bom, vou. Aí eu vi, igreja, passei uma coisa foi outra. Mas nessa outra coisa, eu vi Deus trabalhando. Nessa outra coisa, eu vi Deus movimentando. Dessa outra maneira, porque Deus faz da maneira dele. Às vezes você espera de um jeito, ele vai fazer de outro. Só que o que ele vai fazer é maior. É maior. É maior. É melhor. É mais bonito. É mais gostoso. E você não vai entender na hora, mas à frente você vai entender. Para chegar o dia de hoje, eu estou aqui ministrando essa palavra no culto de missão. Pelo convite da minha amiga Alessandra, pela permissão do nosso pastor Juvenildo. Eu estou dizendo, nossa, meu Juvenildo, nosso pastor Juvenildo, aleluia. E dizer para minhas irmãs, eu estou falando da minha casa, igreja, da minha família, de tudo que eu vivi. Eu não estou falando de testemunho alheio, não, é do meu testemunho. E se Deus me trouxe até aqui e tem me dado vitória, vai dar para você também. Porque foi assim que ele fez com Gideão. Quando Gideão chegou, aonde tinha que chegar, ele venceu a guerra. Ele voltou para casa abençoado, porque ele ganhou a guerra. E eu também tenho vencido a minha guerra. E você vai vencer a minha guerra. E para a glória de Deus, acredite que neste mês, o meu primogênito vai descer as águas. Aí eu peço oração na igreja. Agradeço a minha dona preta, que tem me ajudado nessa peleja. E o Senhor é nosso pastor. E não vai nos faltar isso. Casa também é missão, igreja. Estou fazendo missão em casa. E Deus vai honrar a minha tua fé nesta noite neste lugar. Porque Ele é Senhor, meu Deus. Porque Ele é Senhor, igreja. Porque Ele te chamou para viver coisas maiores. Ele chamou para viver coisas bem maiores. Não foi um pequenininho, não. Um lagar aconteceu, pisar escondida aconteceu, um medo aconteceu, um pavor aconteceu, mas chegou um corajoso, um valoroso, um que canta, um que busca, um que prega pelo Espírito. E Deus amanda, e Deus faz. Eu creio que nesta noite tu vai sair daqui, mulher e homem de Deus, abençoado, fortalecido, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir, aleluia. Aleluia. Este poder é o Deus que honra a igreja. Só agora eu estou entendendo porque eu estou nessa cidade ainda. Só agora eu estou entendendo porque papai me trouxe aquele lugar. Mas é que louvor, deixa eu dar, que eu agradeço ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E diga aos meus irmãos, não desfaleça. E não temas. Aleluia. Porque Deus é com vocês, assim como é comigo. Porque Ele vai fazer. Porque Ele vai fazer. E governando, eu não preciso. Ore. Quando a prova está na água, eu ia para o chão. Eu falo a Deus. Eles são meus filhos. Eles são meus filhos, mas eles são teus filhos. Eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão da minha casa. É a minha casa. Por isso eu estou dizendo, irmã, não tem mais jeito não. Você está achando que eu não gosto, eu sou serva de Deus.
lugar, igreja. Deus te poder neste lugar, igreja. Grande a obra neste lugar. A gente vai entender que Gideão venceu a guerra, foi para casa, e grande foi a sua vitória. Assim como foi a dele, será a minha e a tua. Hoje você não volta para a tua casa do jeito que você foi neste lugar. Hoje você sai daqui cheio do Espírito Santo, cheio da esperança, cheio da graça, e a obra será completa. E aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade de Deus, Jesus.